Uma organização escondida invade a mente das pessoas para obter vantagens diferenciadas. E galera, hoje vamos recapitular o filme Invasores de Mentes, de 2021. E eu sou o EF, a esponja falante. Então vamos resumir. A história começa mostrando uma jovem colocando um implante em sua cabeça. Que porra é essa, marreco? E ela começa a sintonizar, isso gera muitas emoções diferentes, e quando termina, ela se arruma, pois precisava fazer um trabalho, mas ela começa a enxergar as coisas diferentes, como se o mundo real não fosse real. E sua amiga diz que ela estava atrasada, e vemos que elas trabalhavam como acompanhantes de luxo, mas ela estava ali por algum motivo diferente, e pega uma faca. Ela começa a andar em direção ao dono da festa, e começa a dar 37 facadas de leve, e o gordo recalcado cai no chão tortinho e todos ficam desesperados, e ela começa a dizer que queria ir embora, pois claramente ela estava fazendo uma missão e só precisava se falecer para voltar para casa, mas alguma coisa a impedia de fazer isso. Então ela espera os seguranças chegarem e eles finalizam o serviço, e vemos que na verdade a jovem Canela Fina é outra pessoa, pois quem estava controlando era Tássia, que estava conectada em um sistema avançado. Voltando para o seu corpo, ela começa a passar mal, pois ainda tinha a sensação de tudo que aconteceu, e vemos que ela começa a passar por alguns exames psicológicos para ter certeza que estava com suas memórias, pois a cada trabalho seu cérebro era afetado, pois ela precisa lidar com a memória e a vida de outras pessoas. E quando passa no teste, ela pede uma semana de férias, pois precisava ficar com a família e ela estava tentando se reconciliar com o marido, e a chefe não gosta da ideia, pois isso tirava o foco das missões. Tássia vai para casa, pois precisava ver sua família, mas sempre que voltava para casa, precisava treinar suas reações, pois ficar no corpo de outras pessoas mexia com sua mente, e chegando ela começa a agir normalmente, como se nada tivesse acontecido, e ela tinha um pequeno mequetrefe, e depois do almoço eles convidam alguns amigos para conversar, mas ela começa a se sentir incomodada, e pede para mandar embora, mas ele não quer, até que ela faz um olhar diferenciado. E dali, os dois partem para a brincadeira da tomada, porque enquanto ela toma, ele dá. Mas ela fica olhando para o nada, pois não se sentia conectada a seu corpo. No dia seguinte, ela recebe uma ligação, pois sua chefe já tinha outra missão, e o marido fica com raiva, pois ela vivia viajando e não tinha tempo para eles. Então ela se despede do filho e parte para uma nova missão. Sua chefe começa a dizer que ela era muito especial, pois poucos conseguem fazer esse trabalho sem ficarem malucos, pois esforça muito o cérebro, e pergunta se ela estava realmente bem, pois logo precisaria de uma substituta na gerência. E galera, pela cara dela, acho que ela já está mais pra lá do que pra cá. A chefe pergunta por que não finalizou a missão com a arma, e ela diz que era da personalidade da pessoa, por isso foi com a faca, e não conseguiu se finalizar. E agora ela começa a explicar a próxima missão, pois seria algo muito grande, e diz que um executivo de uma empresa de mineração de dados os contratou para acabar com o dono e a família dele, para conseguir o cargo de presidente, e nisso ela precisaria entrar no corpo do namorado da filha do dono e falecer os dois, para parecer natural. E nisso ela já parte para a missão e os observa de longe, pois precisava pegar os jeitos do namorado para não parecer suspeito. Mas ela ainda estava se recuperando da última missão. Colin é capturado e eles começam a preparar o corpo, pois colocariam um implante nele, e se eles conseguissem ir bem na missão, a empresa teria acesso a dados sobre o mundo todo. E quando ela vai entrar na máquina, a chefe pergunta se ela estava realmente bem, e mesmo cheio de tremedeira, ela diz que estava pronta, e ela teria apenas 3 dias para terminar, ou a mente poderia entrar em colapso, e não saberiam o que fazer com ela. E começa o processo de conectar na mente do Colin, e galera, aqui rolou uma transição tão doida, que se você tiver epilepsia, recomendo pular, pois eu não tenho, e comecei a tremer o bumbum. Toma na chota, toma na bunda, toma na chota. Ela acorda no novo corpo e tudo estava lento, pois ela precisa se adaptar, e começa a olhar o local, e depois começa a passar a mão no corpo seduzente, pois ele estava em forma. Uau, que bonito.
corpo. E Eva, a namorada, acorda e pergunta onde ele esteve esses dias, e ele diz que estava em um trabalho especial, e ela acha engraçado, pois ele estava diferente, e ela começa a ver algumas partículas no ar, o que mostra que ela não estava 100% conectada. Ela vai na empresa do sogro, pois ele arrumou um emprego no chão de fábrica, pois queria ter certeza se não seria mais um namorado que não aguenta pressão e mete o pé. E quando entra, Ed aparece e pergunta como foi a viagem, e ela não sabia quem era e finge que o conhece. E quando chega no trabalho, vê várias pessoas sentadas e eles deveriam olhar as câmeras na casa das pessoas e identificar itens para oferecer produtos digitais sem que o pessoal descubra. E do nada começa a passar um casal dando uma brincada de leve e ela começa a passar mal, pois estava tendo uma rejeição do corpo. E ela corre pro banheiro e começa a ter visões como se o Colin estivesse lutando para voltar ao controle. A chefe fica preocupada pois não estava tendo contato e pergunta se precisaria cancelar a missão, mas Tássia diz que estava tudo bem e diz que provavelmente teve algum problema com o aparelho. E Ed aparece novamente e pergunta se ela estava bem, e ela precisa fingir que nada aconteceu, mesmo com aquela cara de craque. Durante a noite, ela volta para casa, pois precisava fingir que nada aconteceu. E Eva pergunta aonde ele estava, e ela diz que teve que fazer um turno duplo, pois o pai dela não gostava muito dele. E ela estava com as amigas colocando talco no pulmão, e uma amiga dela começa a fazer perguntas estranhas para ele. E ela decide ir no banheiro, e do nada a amiga entra e diz que estava com saudades, e diz para ligar quando estiver sozinho. E galera, o pai dela é especialista em pegar dados digitais. Para descobrir o que ele estava fazendo, seriam 2 palitos. À noite, Eva diz que ele estava muito estranho desde que voltou daquela viagem, e para não levantar suspeitas, Tássia precisa colocar o boneco em campo, mesmo sem saber jogar. E galera, ela jogou melhor que Ronaldinho na Copa de 2006, e depois da brincadeira, ela sentiu que agora estava 100% conectada no corpo do Colin, e poderia fazer a missão, e esse é o 2º dia, e ela recalibra o transmissor para nada dar errado. Eles vão para a casa do pai da Eva, pois ele faria uma festa em comemoração ao crescimento da empresa. E ele começa a fazer um discurso dizendo que estava cansado de todos ali, que eram interesseiros, mas como geral é interesseiro, geral começa a rir achando que é uma piada. E durante a festa, Eva quer conversar com o pai, mas ele é conhecido como Carlinhos, humilha sacanagem, pois além de humilhar Colin na frente de todos, ainda sacaneia no trabalho, colocando o maior tempo possível de trabalho. Tássia vai para um lugar escondido e a chefe diz que agora ela precisava criar uma briga para ser expulsa da casa, pois na volta ela finalizaria a missão, porque pareceria apenas uma rixa de família, e ela começa a fingir que estava bêbada, e nisso vai para cima criando briga, e nisso os seguranças o expulsa de casa. É o grande momento e ela se prepara, pois precisava terminar a missão e voltar, mas ao invés de chegar com a arma, pega um pedaço de ferro e John estava bebendo na mesa e diz para ele ir embora antes que ficasse pior. John tenta ir pra cima dele, mas começa a levar uma surra nervosa, e ao invés de terminar logo, Tássia fica batendo. Isso poderia estragar a missão, pois Eva aparece e pra finalizar, ela falece Eva e enfia o ferro no John. O problema é que não consegue se falecer pra voltar pra casa, pois a vontade do Colin estava muito forte e seu corpo original começou a soltar o melado. Colin voltou pro corpo, e ele sabe o que aconteceu, mas não sabe por que fez isso, e percebe que estava sendo perseguido e troca de roupa para se disfarçar na multidão, e não entende por que estava acontecendo isso com ele. Então vai na casa de Rita para pedir ajuda e conta o que estava acontecendo, mas ela acha que ele estava bêbado, e ele pede para ficar na casa dela alguns dias até tudo ficar normal. Ele começa a assistir TV e Tássia consegue voltar ao corpo, e agora precisaria finalizar Rita, pois ela viu demais, e do nada Ed toca na campainha e diz que Rita chamou pois ele não estava muito bem, e quando ele se distrai, Ed puxa uma arma e o desmaia. Que é isso? A trairagem!
gente. E vemos que John ainda estava vivo, então ela não terminou bem a missão. Quando ela acorda, percebe que estava no controle e Ed diz que estava ali para ajudar, pois era um informante e estava monitorando para que a missão fosse um sucesso, e começa a fazer alguns testes para garantir que ela fique no controle. O problema é que o aparelho mexia com a conexão e Colin começa a se aproximar dela e consegue entrar na mente dela que estava dentro da mente dele, e começa a ver tudo que ela passou até ali, e quando ela volta ao normal, Ed estava falecido e ela tenta voltar para casa, mas Colin não deixa, então ela estava ferrada. Colin consegue tomar o controle mais uma vez, e dessa vez estava com as memórias dela e vai na casa dele e começa a oferecer uma bala pro filho dela, mas o pai aparece na hora e durante a noite ele bate de novo na casa e fala que quer conversar. E agora começa uma briga no interior da mente para Colin não fazer besteira, mas ele estava nervoso e dá uma falecida de leve no marido e no filho, e quando ela percebe, a chefe estava controlando o filho e ela consegue voltar pro seu corpo, mas agora não tinha mais nada. E galera, que loucura de filme! Mas agora temos uma boa dica do que fazer quando uma pessoa for possuída. É só dar um choque para desconectar o coisa ruim do corpo. Então, para mais dicas, deixa o like, se inscreve e deixa um comentário de leve para fortalecer o engajamento da humildade, pois já estamos em quase 200 mil inscritos e agora eu vou nessa. Obrigado a todos e fui!